Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 2, a partir do verso 1, nos diz a palavra. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhe perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhe: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abriram seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Deus. Fala conosco, Pai, nesse momento. Nos guia, nos orienta, Senhor. Ministra ao nosso coração, ó Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a história dos magos que vieram de longe para adorar o rei dos judeus é bem conhecida. A tradição trata como reis magos, mas não diz isso. Tradicionalmente se chama de três, se chama de reis, mas não é dessa forma que é entendido. É a tradição que vai trazer dessa forma. E eu quero olhar para esse texto, e toda vez que eu leio os textos, alguns já me conhecem, eu gosto de olhar um pouco para as entrelinhas das histórias, principalmente dos textos bíblicos. E eu gosto de olhar e observar muitas das vezes o comportamento das pessoas dentro do texto bíblico. Se tem algo que me encanta quando eu leio a Bíblia, que a única pessoa que a Bíblia me traz como perfeita, que não errou, é a pessoa de Jesus. Todos os outros personagens da história da Bíblia, você vai ver que eles não são perfeitos, eles cometem erros, eles cometeram erros, e você vai ver Deus trabalhando na história deles. E isso é fantástico. Por quê? Porque Deus trabalha através das nossas vidas. Deus não chama pessoas perfeitas para o seu reino. E eu quero olhar, primeira coisa, pensando a respeito deles, o que me encanta nesse texto, o primeiro deles é os magos. E eles chegam então a Jerusalém e vão perguntar exatamente sobre isso: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles chegam de Jerusalém, eles são estrangeiros, e eles procuram então, orientados por uma estrela, cadê o recém-nascido? O rei dos judeus. Outra pessoa que choca no texto é Herodes. E uau! E você fica horrorizado com a ordenança de Herodes, que ele manda matar todo mundo com menos de 2 anos. Não somente em Belém, mas na vizinhança também. Nas cidades vizinhas. E nós temos não outro grupo de pessoas, mas uma cidade inteira, que é Jerusalém.
E nós vemos Jerusalém totalmente apática nessa situação. Ela não recebeu, o povo recebe a profecia, conhece a profecia que viria o Messias, mas ela nem se dá conta que o Messias havia chegado. Eles estão ali. Eu quero pensar com vocês a respeito da adoração ao rei. E olhando para essas três situações, os três personagens. Os magos, Herodes e Jerusalém. A resposta dos magos. Bom, o relato de Mateus vai trazer os magos, e os magos é envolto de mistérios. Por quê? Provavelmente eles são influenciados pelo ensino da Pérsia e da Babilônia. Possivelmente, o que dá para entender mais, que eles estão vindo da região da Babilônia, e os judeus lá do Antigo Testamento, que haviam sido levados cativeiros para a Babilônia, e é por isso que eles vão ter o conhecimento a respeito do rei Messias, por causa do conhecimento das Escrituras, que eles vão ter contato. E esses magos, eles acabam tendo esse conhecimento, vindo então do Oriente, ou seja, daquela região, possivelmente então, o que seria a Babilônia. São estudiosos, e o termo mago ele é abrangente, porque pode ser interpretativo de interpretações de sonhos, pode ser interpretações de encantamentos ou conhecimento da astronomia. Então não só simplesmente a ideia de conhecer as estrelas, mas o termo ele é abrangente. As Escrituras também não diz que eram três. Tradicionalmente se atribui que eram três por causa dos presentes que foram entregues a Jesus: ouro, incenso e mirra. Mas o texto bíblico não diz se era uma caravana deles. O texto bíblico nos informa a quantidade de presentes, mas não a quantidade de magos. Não nos diz mais detalhes a respeito deles. O texto bíblico também não nos informa, e aí alguns vão questionar a respeito se de fato a estrela era estrela ou possivelmente fosse um anjo. Por quê? Devido ao brilho e esplendor da glória do anjo, eles observaram e o anjo o guiou até aquele local. E aparece duas vezes. Um momento, o texto bíblico vai dizer que eles levaram até lá, até Jerusalém. E depois, em um outro momento, a estrela os guia até onde estava o menino. São dois momentos diferentes. Não é um momento só que ela vai direto. Os magos, parece que existe esse mistério e ele é intencional, despertando a nossa curiosidade, destacando-se a aprofundada compreensão, o compromisso em adorar a Cristo. São conhecedores da astronomia, são pessoas de outras nações, são pessoas que não conhecem a fundo a lei e a palavra de Deus, mas estão ali. Não podemos saber exatamente o fenômeno que aconteceu naquela situação. O interessante é Deus quem conduziu. De alguma forma ou de outra, Deus está governando, e Deus é quem direciona eles para chegarem lá. Sabe o que é interessante? Que quando eles chegam, os magos chegam a Jerusalém, a concepção popular é que eles chegaram e o pessoal estava em festa, preparados para receber o Messias. Não é essa a ideia. A concepção é, eles chegam e começam a perguntar a respeito do Messias, do Rei dos Judeus. E as pessoas então começam a, como assim? Esse é o ponto. Como assim os estrangeiros chegaram no nosso meio? Como que eles conhecem a respeito do nosso Messias? E eles sabem a respeito do tempo que o Messias viria. Epa!
Essa que é a questão. Herodes ficou sabendo da chegada dos magos, a busca do rei de Israel. Independente dos motivos de Herodes, o seu encontro secreto vai nos levar a questionar algumas coisas. Interessante pensar a respeito dele. No segundo momento, então, a estrela vai guiar os magos até aonde está o menino. Até onde eles estão. Eles chegando lá, eles se prostram e adoram. E eles presenteiam. O interessante é que alguns vão dizer que tanto o ouro quanto a mirra vai servir para os estudos de Jesus. Vai servir o suficiente para sustentar a vida de Jesus nos próximos anos. Porque foi suficiente para a sua educação. A maravilha dos magos é inevitável. Deus revelou o nascimento do Messias a um povo distante, embora toda Jerusalém parecesse totalmente desinformada e apática da situação. Agora, quando nós olhamos a resposta de Herodes, e aí a gente fica assim, uau! Se o encanto dos magos é surpreendente, por outro lado, Herodes o Grande, descrito por Mateus, nos surpreende. E quem já ouviu a história de Herodes, sabe que Herodes não era um homem muito gente boa, não. Não era muito flor que se cheire para a gente se aproximar a respeito dele. Era um homem bem complicado. Na época do nascimento de Jesus, e acredite, o nosso calendário está atrasado. Jesus nasceu no ano 4 depois de Cristo. Tá? Então parece meio estranho, mas o nosso calendário está atrasado cerca de 4, talvez 7 anos, algum vai alegar. Então, possivelmente Jesus tenha nascido no ano 4 depois de Cristo. Como que Cristo nasceu depois dele? Porque o calendário está errado. Herodes está com cerca aí de 70 anos de idade, com a saúde debilitada. É um homem sanguinário que tem amor pelo poder. É um homem que está absolvido pelo poder. Que acaba o texto bíblico, se você continuar lendo o capítulo 2 de Mateus, você vai perceber, e o texto nos informa, que José e Maria eles têm que fugir para o Egito por causa da ordem de Herodes. Eles são avisados por Deus, sai daqui. A astúcia e a crueldade de Herodes leva à matança das crianças em Belém e aos arredores. E tamanha é o pavor que ele sente, que ele quer ter certeza de que esse rei vai morrer, ele manda matar todo mundo de 2 anos para baixo. Limpa todo mundo. Eu não quero correr o risco desse cara chegar no poder. A história de Herodes parece aqueles romance meio barato de histórias assim meio truncadas de gente, aquelas histórias de guerra de antiguidade, Idade Média. Ele teve 10 esposas, cerca de 12 filhos. Mudou repentinamente várias vezes o seu testamento para que ele pudesse permanecer no poder e no trono. Extremamente paranoico. É por causa dessa paranoia, quando ele ouve, diz o versículo 2, no nosso texto, perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela do oriente e viemos para adorá-lo. Verso 3, ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado. Esse alarmado, você pega um cara que é paranoico pelo poder e tem poder na mão, o que você acha que acontece? E aí, continuando no verso 13, e com ele toda Jerusalém. Quando os magos chegam em Jerusalém e começam a perguntar, cadê o rei dos judeus? Não somente Herodes fica incomodado, como toda a cidade fica incomodada, sabendo do caráter de Herodes.
Herodes é um doido. Ele vai mandar sitiar a cidade e vai mandar fazer revista de um por um aqui, para achar. Cadê esse rapaz cujo candidato é o trono de Jerusalém? Ele vai caçar igual agulha em parelho. Por isso a cidade também fica alarmada, fica em pânico, e não é à toa. Tenta imaginar um Hitler no poder. Mais ou menos essa paranoia que ele tem. Se a reputação de Herodes era bem conhecida, provavelmente não é de admirar que o palácio fique então assustado com o termo Rei dos Judeus. Interessante. Interessante porque o massacre de Belém é horrível, sim. Mas o que é mais interessante pensando a respeito de Herodes, e ele não está preocupado se ele é o Messias ou não é o Messias. Não é essa a preocupação de Herodes. Não é essa a preocupação que ele tem. Diferente de Jerusalém, que conhecia a palavra de Deus, que tinha aquela expectativa da vinda de um Messias, Herodes tem amor pelo poder e a permanência do trono. A preocupação dele é política. O que o ameaça e o apavora é ele perder o trono. Terceira coisa, nós vamos ver então a resposta de Jerusalém. E a resposta mais chocante não é dos magos, nem mesmo de Herodes, embora ele fosse cruel. Sabe por quê? No relato de Mateus, falando a respeito de Jesus, quando Herodes fica alarmado de Jerusalém, ela está apática. Ela está de lado. Ela está tocando a sua vida, independente da notícia se irá vir o Messias ou não. E é isso que é surpreendente. A reação de Herodes à notícia do Messias é uma explicação plausível do seu alarme e a perca do poder. Mas por que a apatia, então, de Jerusalém? O fato dos magos percorrerem longa distância para adorar o rei, um rei estrangeiro que não era o deles. Eles estão vindo de uma terra distante, de um outro país, de uma outra língua. Estão vindo guiados por uma estrela para adorar esse rei. E eles chegam então e o adoram. Dificilmente a cidade deveria ser pega de surpresa, mas ela foi pega de surpresa. Jerusalém é o local que continha e comunicava a palavra do Antigo Testamento. Era onde era ensinado e se predizia a respeito do Messias, onde a lei era passada, onde o ensino era transmitido, onde que os mestres, tanto os fariseus quanto os escribas, todos eles estavam ali e tinham por obrigação ensinar o povo. Os judeus até os seus 5 anos, ele começa a estudar a lei, até os 12 ele memorizou a Torá. Todo o judeu, não eram os mais nobres, todo o judeu. E eles sabiam perfeitamente a respeito do Messias. E o que levou eles a esquecerem? Se esqueceram a respeito daquele que viria? Não se deram conta? Herodes chama, ouvindo o alarde então a respeito de que o rei viria, ele chama os magos em particulares, ele chama os fariseus e os escribas à parte e pergunta: qual que é a data que ele vem? Aonde ele vai nascer? E aí eles vão lá para investigar. Os estrangeiros estão sabendo, os mestres da lei não? O governo fica sabendo que tem um novo rei por causa que os estrangeiros estão procurando?
E aí? A apatia de Jerusalém é muito difícil de compreender. A aniquilação de Herodes com as crianças e arredores. Por que Jerusalém é tão apática? Talvez eles não imaginassem um rei bebê. Talvez o rei que eles estavam esperando, e essa era a grande expectativa, é de alguém que se levantasse assim como foi Moisés, com grande poderio, com grandes sinais e milagres, com força militar, e colocasse Roma para fora da terra de Israel, e com força militar fosse pela força estabelecer uma paz então naquela região. Eles não imaginavam uma criança de Belém, que não vem de berço nobre. Imagina, jamais. Interessante que os judeus eles não creram naquela época. Interessante que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 3, não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Os judeus incrédulos são a mesma forma que gentios incrédulos. Se Deus não se revelar a nós, não é possível nós conhecermos a palavra de Deus. Não é porque nasceu judeus que significa que ele tem a salvação. Não é porque nascemos dentro de um lar cristão que significa que nós também temos a salvação. Em uma certa medida, nós corremos o mesmo risco que eles. Se por um lado, nós vemos ao longo das histórias, pessoas como os magos. De que maneira? Pessoas que, por causa das circunstâncias, por causa de famílias, por causa de momentos, ou por causa de amigos, ou coisas que aconteceram, que acabaram levando a experiência de vida, ou passaram por igreja, seja lá qual for sua história, o levaram a conhecer a verdade do Evangelho. Da mesma forma como foi com os magos. Eles foram guiados à presença do verdadeiro Deus e do verdadeiro Rei. Por outro lado, nós também vamos ver pessoas como Herodes, que estão preocupados com o poder. Nós vamos ver pessoas como Herodes, que estão preocupados com o sistema político. Que só o simples fato de pensar em reino de Deus ameaça o seu sistema. E a sociedade, ela é assim. Que levam a sério as afirmações de Jesus. São motivados muitas das vezes por sentimentos egoístas. Por manter a permanência do poder. São governos terrenos que são contrários a mensagem do Evangelho. Se nós não tomarmos cuidados, tomamos o mesmo caminho que eles. Por outro lado, e talvez seja a realidade da igreja moderna, nós estamos mais parecidos com Jerusalém. Estamos vivendo um sistema talvez apático, distante. Que quando surgir, Cristo voltar, nós nem sequer estamos dando conta com a verdadeira mensagem do Evangelho. Estamos vivendo num mundo totalmente distante da verdadeira mensagem, uma apatia espiritual, não somente como Israel viveu naquele tempo, como é nesse texto. Onde Cristo veio, se manifestou e eles nem se deram conta. E é esse mesmo povo que vai gritar 30 anos depois, crucifica. E eram conhecedores da lei, eram conhecedores da palavra. A apatia e a indiferença pode permanecer. Precisamos tomar cuidado com isso. Se tem um problema que nós temos vivido no nosso tempo, é uma espiritualidade vazia.
Hoje, quando nós falamos em igreja, nós falamos em evangelho, quando nós falamos em Deus, e nós vamos dar conteúdo, nós vamos dar substância a isso, e quando eu quero dizer com isso, o que é evangelho, me defina isso. As pessoas têm dificuldade de definir isso. Mas nós temos espiritualidade, e a espiritualidade, ela está desconectada da igreja. Por quê? Isso vem de resultado apático. Eu tenho a minha vida com Deus. E aí entra uma concepção de que só Deus pode me julgar. Ok. Então, quando nós falamos de uma espiritualidade, é aquele conceito de que eu sinto e o que eu sinto é o que é importante. Eu sei que existe um Criador, mas não sei qual que é o seu nome, não sei aonde ele se revelou, mas eu creio que existe um Deus Criador. Quando você tenta espremer um pouquinho disso, ele perde a forma. É uma espiritualidade vazia. Ela é apática. Por isso que nós estamos vendo pessoas, não vou dizer que existe enfermidade espiritual, mas imaturas espiritualmente. Porque a cada dia se está vivendo uma espiritualidade, mas uma espiritualidade que nós estamos tirando Deus dela, uma espiritualidade que nós estamos tirando a Bíblia dessa espiritualidade, nós estamos tirando a igreja dessa espiritualidade. Porque é uma espiritualidade que não tem substância. Eu creio no sobrenatural, mas ele não tem forma. Resultado disso, quem é o Cristo? É um Cristo que nós criamos em nossa cabeça. Quando nós nos deparamos, que foi o caso de Jerusalém, quando chegam pessoas estrangeiras, pessoas que nem sequer têm contato com o Evangelho, com a palavra, passam na nossa frente, porque eles estão recebendo a revelação de Deus. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Qual é a sua resposta? Com quem mais você se parece? Com os magos? Com aqueles que de fato querem conhecer o verdadeiro rei e querem se aproximar e querem viver uma vida com ele? Talvez vocês não vão querer se parecer com Herodes ou com Jerusalém. Que esse final de ano eu sempre faço nessa expectativa alguma reflexão. Não faça da data de final de ano simplesmente uma data comemorativa. Mas lembre do significado do que é Natal. O que é Cristo nascendo nos corações. E queira, assim como os magos, adorar o verdadeiro rei e cultivar o verdadeiro rei no seu coração, na sua família, nos seus relacionamentos. E todos os dias conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Vamos orar? Senhor, nós queremos te dar graças, ó Deus. Queremos te dar graças, sim, ó Pai, porque a tua palavra foi revelada a nós. Porque Cristo nasceu, Senhor, e nós recebemos essa mensagem, ó Deus, e entendemos e conhecemos o sentido, do significado de Cristo ter nascido, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque nós podemos nos reunir, celebrar o teu nome, Senhor. Nos reunirmos, ó Deus, e falar dessa palavra, falar do Evangelho, Senhor. Ó Pai, nós não precisamos mais de intermediários. Louvado seja o teu nome por isso. Que a tua revelação seja completa em cada coração aqui, Senhor. Que cada um de nós possamos conhecer a verdadeira mensagem do Evangelho, o que significa o Deus encarnado em nossas vidas.
O Deus que se encarnou e se revelou a nós, o Deus que se encarnou e se fez homem. Que nós possamos, assim como esses reis magos, se dobrar diante do Senhor e te adorar, ó Deus, e te exaltar. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.